No dia 20 de agosto de 1955, uma única mensagem mudou para sempre a vida de um homem e deu início a um legado que já dura 70 anos. Hoje a gente vai mergulhar na história da Terreira de Mãe Maria, uma casa espiritual que nasceu não de um plano, mas de um chamado bem direto e inesperado. Imagina só, no meio de uma sessão espiritual, uma voz se manifesta com uma ordem clara e direta. Quero que você faça uma casa com o meu nome, Mãe Maria. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa frase, dita por uma preta velha, foi a sementinha de algo que se tornaria uma referência de fé e, principalmente, de caridade aqui no sul do Brasil. E o mais curioso é que essa história toda não começa num templo grandioso, não. Ela começa de um jeito bem mais simples, numa sessão de mesa kardecista na casa da família Silveira, lá em Canoas. E o protagonista dessa história é talvez a pessoa que a gente menos esperaria. Pois é, porque a pessoa escolhida para essa missão espiritual foi, ironicamente, um oficial do Exército, Darcy Dias da Silveira. Pensa bem, um homem de disciplina militar, treinado para acreditar no que se pode ver e tocar, e, na época, bastante cético com o mundo invisível. Então, a missão era construir uma terreira. Mas afinal, o que isso quer dizer? É super importante entender que não se trata só de um lugar para rezar. Uma terreira dentro da Umbanda é um espaço sagrado de comunidade, de rituais e, acima de tudo, da prática da caridade. Sabe, o coração pulsante da fé. Tá, mas como é que um cético se torna um líder de fé? A transformação do Darcy não foi assim, da noite para o dia. Ela foi selada por um evento tão poderoso, tão inegável, que simplesmente virou a chave e mudou a vida dele para sempre. Algumas semanas depois, em outubro de 1955, o Darcy estava num trabalho espiritual quando o guia da sessão, Ogum Beira-Mar, o convidou para entrar na gira, o círculo sagrado do ritual. A única condição, um gesto de respeito, era simples: tirar os sapatos. Ainda com seu uniforme militar, a resposta do Darcy foi a de um lógico, de um cético. Ele não viu sentido naquilo. Com aquela rigidez de pensamento, ele argumentou: Ué, se um espírito for se manifestar, ele vai entrar pela cabeça, não pelos pés. O que os sapatos têm a ver com isso? Bom, a resposta do mundo espiritual foi imediata e foi forte. Momentos depois, Darcy perdeu a consciência. Quando ele voltou a si, a cena era inacreditável para ele. Ele estava descalço, com o gosto de um charuto que não lembrava de ter fumado e de uma cachaça que ele jamais beberia. Naquele instante, pela primeira vez, a entidade se apresentou. Era o caboclo Treme-Terra, e ele tinha chegado para ficar. Aquele evento foi estopim. A partir dali, tudo aconteceu numa velocidade incrível. Em questão de 3 meses, aquela mensagem se tornou realidade. A fundação foi oficializada, e no dia 16 de novembro, a Terreira de Mãe Maria abriu as portas para sua primeira sessão de caridade, atendendo só 6 pessoas. Era o comecinho de tudo. Mas como é que aquele espacinho, que começou num terreno de 3 por 3 metros, se tornou uma instituição tão grande e influente? A resposta está numa filosofia muito poderosa, que enxergava a fé não como algo solitário, mas como uma grande e afinada orquestra. E essa aqui é a ideia central que guiou a casa a partir de 1959. O Darcy disse: comparamos o corpo mediúnico a uma orquestra. Nessa metáfora, cada médium é um instrumento, com seu som único e essencial. E os guias e protetores, os músicos. Já o evangelho, segundo ele, era o diapasão, a nota que afinava todo mundo para que a melodia da caridade soasse em perfeita harmonia. E essa orquestra, ela cresceu muito. A Terreira de Mãe Maria virou um epicentro, inspirando a criação de dezenas de outras casas, as fraternidades. E mais do que isso, ela se tornou uma voz ativa na sociedade, ajudando a fundar associações que uniram os umbandistas da região e lutaram pelo respeito e reconhecimento da sua fé. Só que, para durar 70 anos, não dá para ficar parado no tempo, né? Uma parte essencial do legado da Terreira de Mãe Maria é justamente essa coragem de olhar para dentro, de questionar as próprias práticas e de evoluir, sempre buscando uma doutrina mais refinada. E o ano de 1991 foi um verdadeiro marco nisso. Depois de muito estudo, muita conversa, o Conselho de Orientação Espiritual, com o Darcy à frente, formalizou uma série de reformas que iriam redefinir a forma como os rituais da casa seriam feitos dali em diante. E aqui a gente vê a essência dessa mudança.
foi um retorno à pureza dos elementos da natureza. Ficou decidido que as bebidas alcoólicas dos rituais seriam substituídas por chás de ervas sagradas para conectar cada médium com a energia do seu orixá. Até a linguagem mudou. O termo cruzamento foi substituído por consagração, que tem um sentido muito mais elevado. E anos depois, o fumo também foi abandonado nos trabalhos. Ufa! E toda essa jornada de fé, de transformação e disciplina nos traz até os dias de hoje, a um marco impressionante. 70 anos de caridade, sem parar, e um legado totalmente focado em preparar a próxima geração de líderes. 70 anos é uma vida inteira. Uma vida inteira dedicada a ser um porto seguro, sendo fiel àquele chamado lá do início, ser uma casa de amparo para todo mundo que batesse na porta. Mas o verdadeiro legado dessa casa não está no tijolo, nas paredes que foram construídas. Está nas pessoas. Nos líderes que foram forjados ali dentro, preparados para levar essa missão da caridade para frente. E essa formação não é de qualquer jeito, não. A casa criou um processo bem sério e rigoroso para treinar seus caciques. São anos de estudo, de teoria, de prática, que terminam numa cerimônia sagrada de coroação guiada pelo próprio caboclo Treme-Terra. É a garantia de que a grande orquestra da fé sempre terá músicos novos e bem afinados. E o resultado desse compromisso? 19. 19 turmas de líderes espirituais que foram formados e consagrados ali, espalhando essa doutrina e essa caridade para muito além dos portões da terreira. E esse legado está mais vivo do que nunca. Agora, na celebração dos 70 anos, a 19ª turma vai ser consagrada, e o nome dela não podia ser mais perfeito. Turma Mãe Maria. Fechando um ciclo e honrando a entidade que, com uma única frase, começou tudo isso. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Como é que o chamado feito um único homem, um cético, pode se transformar num legado tão forte de 70 anos, que não para de se renovar? A história da Terreira de Mãe Maria parece nos dar a resposta. Com a fé para transformar a dúvida, com a disciplina para construir em união e, claro, com a caridade como o grande propósito de tudo.